E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês um tutorial um pouco acelerado sobre esse desenho que eu fiz aqui, que faz parte do curso de animais realistas, tá? No módulo de pets. Se você quiser conhecer esse e outros cursos, basta você clicar aqui no primeiro link da descrição, beleza? Mas vamos lá. Inicialmente aqui eu marquei os pelos mais claros, mais definidos com o boleador, para depois conseguir recuperar essas claridades, essas definições dos pelos que são mais claros e mais evidentes com certa facilidade. Mas como é que funciona isso? Basicamente eu marco com o boleador, de acordo com que eu vou trabalhando o pó do carvão nas regiões onde eu passei o boleador, esses efeitos feitos com o boleador começam a aparecer, eles ficam mais evidentes. E depois, lá no finalzinho, no acabamento, eu utilizo a caneta borracha para apagar aonde eu passei o boleador e recuperar essa definição do pelo. É uma técnica muito boa. No entanto, como se trata do carvão, eu poderia, se eu quisesse, utilizar o lápis carvão branco, tá? É bem versátil também e daria certo. Mas eu preferi fazer dessa maneira para mostrar para os alunos também essa possibilidade, né, de marcações com boleador e tal, depois recuperar os efeitos com caneta borracha 2.3 mm. O macete aqui é o seguinte, eu não ficar me preocupando em dar nome ao que eu estou observando na fotografia, ou seja, não associar o que está na foto à realidade das coisas. Eu sei que na fotografia é um cachorro da raça Border Collie, eu estou vendo que tem bastante pelo, mas observa que mesmo essa região escura, que é bem preta, eu não fiz pelos. Eu fiz um preenchimento bem escuro com pó de carvão esse da barra de carvão comprimido da Contepalis, graduação 4B. Depois eu vim puxando os pelos, utilizando lápis da marca Lyra, linha Carbon Extra Soft, para criar aquela certa ilusão na terminação dos pelos. Aí você pode se perguntar assim, beleza, Jada, mas como é que você consegue alcançar os tons mais claros com carvão, visto que o carvão parte do princípio de uma tonalidade mais escura? Muito simples, eu controlo a dosagem do carvão, que eu estou absorvendo com o pincel, e também o tipo de pincel influencia. Geralmente quando eu quero tons mais claros, eu utilizo um pincel mais macio, que não vai ter tanta rigidez assim nas cerdas dele, não vai ter tanto atrito com o papel e também não irá absorver tanto assim o carvão. E mesmo se absorver o carvão, eu posso tirar o excesso, então o pincel ele ajuda nesse sentido, mas a consciência do artista tem que ser muito mais levado em consideração do que um instrumento, né? O ferramenta, o material que ele estiver utilizando, tá bom? E de acordo com a região que eu quero sombrear, eu utilizo um pincel maior, se a região for mais extensa. Se a região for menor, eu pego um pincel mais estreito, com a seda chata, mais fininha. Então tudo isso aí eu levo em consideração ao observar a fotografia, porque a fotografia é o meu parâmetro, né, de percepção, de tentar enxergar e compreender os detalhes que eu quero construir. E muita dessa compreensão dos detalhes, ela se dá através do treino, da prática constante. Às vezes você pode se deparar com um desenho igual ao meu, que tem ficado melhor do que o meu, né, a mesma referência, ou não tem ficado tão bom quanto o meu. Por que isso ocorre? Porque, consequentemente, o artista que fez esse desenho, né, a pessoa em si, tem uma percepção melhor que a minha, tem uma técnica mais aguçada do que a minha, ou não. Então, é isso que conta no final, né? O aprendizado, a experiência, a convivência com o desenho no dia a dia, que de acordo com que você vai se dedicando, praticando, errando, acertando, até começar a desenvolver melhor sua técnica e evoluir. E também a qualidade dos detalhes, né? Por exemplo, se você for pegar para fazer um desenho de um cãozinho, de um gato, de qualquer tipo de animal, você precisa observar esses detalhes em forma de manchas, no entanto, trabalhar essas manchas com certa qualidade, fazendo com que fiquem harmônicas e gerem um certo equilíbrio com o todo. Então isso é muito importante. Aí você percebeu que eu já utilizei a caneta borracha 2.3 para fazer os efeitos de fios claros. Aquela outra orelhinha, você percebeu que eu fiz ela mais manchada. E ela tá dando uma sensação de desfoque, que nada mais é do que você fazer realmente assim, em degradê, não terminando aquelas extremidades do esboço muito definidas, muito marcadas. Eu sempre jogo para fora o sombreamento, terminando entre aspas no nada. Na verdade eu termino mais no fundo do branco do papel, mas para você compreender ali o conceito do efeito desfocado. É bem bacana que quando você aprende a fazer, consegue fazer de uma maneira bem feita, bem executada, chama muita atenção e deixa o seu desenho com ar mais fotográfico, né? Fica bem mais realista. Ajuda bastante nesse sentido. Voltando aqui pro assunto dos tons claros feitos com carvão, ali você percebeu que eu finalizei o focinho do cãozinho, que ele é mais manchado mesmo, né? Não tem muito detalhe de textura, você percebe que ele é bem escurão e tem um leve degradê em cima, com um ponto de brilho, que depois eu faço com borracha elétrica, né? Caneta borracha, até no caso o lápis borracha. E se você quiser assistir essa aula completa, narrada passo a passo, ela tem cerca de 40 minutos de duração, ela tá no nosso curso de desenho realista voltado para animais, no módulo de pets. Se você quiser adquirir esse curso, aproveita aí o desconto por R$ 157 apenas nesse final aí de março. Beleza? Só você me chamar no primeiro link da descrição se você quiser fazer parte e adquirir esse curso. E agora, dando continuidade, você percebeu ali que eu fiz os tons médio tom de cinza para o meio tom de cinza em transição para o cinza claro, de encontro com o branco do papel. É a mesma coisa de eu fazer o fundo escuro, tá? Como você viu que eu fiz no início desse vídeo aqui. Basicamente o que eu fiz aqui foi modificar a abordagem. Ou seja, antes eu pegava mais pó de carvão com o pincel e tirava menos excesso. E o meu pincel que eu utilizei aqui tinha a cera mais firme. Depois, quando eu vou fazer o tom claro, eu pego um pincel com a cera levemente mais macia, e mesmo se eu utilizar o pincel que eu fiz aqui, os tons escuros,
escuros, dá pra fazer tons médios e até tons claros, tá? Porque eu não tô me preocupando aqui em si com o pincel, mas com a quantidade do pó de carvão que eu absorvo com a seda do pincel, entendeu? Então eu pego o pó do carvão, tiro bastante o excesso. Eu hoje em dia não preciso mais fazer teste no papel à parte, porque eu já me acostumei. Mas pra quem tá começando agora, pode pegar um papel, deixar do seu lado ali um papelzinho à parte, um filete de papel pra testar os tons. É bem importante até você ter essa noção, essa consciência ali do aprendizado referente à tonalidade que você quer alcançar. Muito importante um nível de contraste realista em seu desenho. Não adianta ficar se preocupando com textura, com muito detalhe, se você não tiver um sombreamento ainda bem executado, compreendeu? E ali eu vou finalizando com os detalhezinhos feitos com a caneta borracha no bigodinho do cãozinho. Agora falta essa parte clara, que aí chegou num ponto bem bacana, que aqui você vai conseguir entender basicamente o que eu tô falando, mas na videoaula tá tudo 100% narrado, em tempo real, tá? Uma explicação bem interessante para que haja mais compreensão por parte do aluno. Ali o que eu fiz? Eu apliquei um fundo cinza meio, médio tom e cinza claro. Precisa ter esse tom de cinza para depois eu conseguir apagar com a borracha e fazer os tons claros. Passei um tom de cinza médio pro meio tom, depois um cinza claro com um pincel maior, com a seda mais macia. Foi o que eu expliquei. A seda mais macia não absorve tanto carvão, então eu consigo fazer uns efeitos de sombreamento mais claros. E por último, vou finalizar com a caneta borracha 2.3mm, desenhando ali, recuperando as claridades, apagando mesmo o tom do carvão, para ficar com esse efeito bem bacana que você tá vendo aí nesse desenho. Curtiu esse vídeo? Não se esqueça, deixa o joinha, seu like, me ajuda muito aqui, fortalece mais o crescimento e engajamento do canal. Inscreva-se no canal se não tiver inscrito e ativa o sino das notificações, beleza? Um abração, até no próximo vídeo, falou!